Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo o Dr. Nuno Flora e a Dra. Andrea de Sousa aqui presentes e agradecer as explicações e sugestões que nos vão fornecer sobre um tema tão preocupante e que nos afeta a todos, que seja a ruptura de medicamentos e que já motivou, como aqui já foi referido também, diversas audições nesta Comissão de Saúde. E, na realidade, nos últimos meses têm sido recorrentes a situações de falta de medicamentos nas farmácias, as quais criam frustrações, receios nos utentes que temem ver os seus tratamentos interrompidos. E, portanto, é uma situação que está a passar de ser recorrente para uma situação contínua, de gravidade crescente em termos de saúde pública, na medida em que está a pôr em causa o acesso de muitos doentes à medicação que necessitam, o que é especialmente sério no caso dos portadores de doenças crónicas, como, por exemplo, a hipertensão e a diabetes. E, portanto, não queremos nem nos podemos habituar a esta situação. Em novembro do ano passado, o Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar, um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, concluiu que a carga administrativa continua a ser, para 70% dos hospitais, a grande barreira no acesso a novos medicamentos. Segundo esse estudo, em cerca de metade dos hospitais, as rupturas no fornecimento de medicamentos aconteceram mensalmente, sendo esta situação considerada um problema grave por 77% das instituições. No final do ano passado foi também noticiada, em novembro, a existência de 2022, a existência de mais de 858 medicamentos em ruptura, 33 dos quais não apresentavam alternativa no mercado, estando os problemas no fabrico na origem da maioria das falhas. E aqui pergunto se nos podem dar a quantidade de fármacos que não têm substitutos neste momento em Portugal. E, portanto, é uma situação preocupante. É certo, como aqui já foi referido por vocês, que não são problemas novos, mas a verdade é que o tempo passa e eles não são resolvidos. Outro problema, embora também relacionado com a falta de medicamentos, tem a ver com a pressão sobre o preço dos medicamentos, e aqui também já foi mencionado esta situação, devido à inflação e ao aumento dos custos de produção. E a verdade é que, se nada for feito, a indústria já alertou para o risco de descontinuação, com a consequente ruptura no seu abastecimento. Aliás, portanto, é um grave problema que subsiste no sistema português, tem a ver com as enormes dívidas que o Estado acumula junto da indústria farmacêutica. Assim, apesar dos cerca de 1.000 milhões de euros injetados em dezembro passado, as dívidas do Serviço Nacional de Saúde à indústria farmacêutica permanecem nos 746 milhões de euros e a dívida vencida não desceu abaixo dos 390 milhões de euros, com um prazo médio de pagamento de 200 dias. Quer isto dizer que o Estado paga aos produtores de medicamentos 7 meses depois destes fármacos lhe terem sido fornecidos. E em novembro passado a demora ultrapassava os 312 dias, ou seja, mais de 10 meses. Mas a verdade e o que importa agora é saber como é que é possível evitar-se esta descontinuação de medicamentos sem prejudicar os doentes. E, neste sentido, gostaria de perguntar à Associação dos Distribuidores Farmacêuticos quais as propostas que estão em condições de efetuar em defesa dos consumidores, dos produtores e dos distribuidores de medicamentos. No segundo ponto, num comunicado enviado pela vossa Associação, pela Associação dos Distribuidores Farmacêuticos, combater a inflação, continuar a abastecer, aproximar os medicamentos hospitalares dos doentes e reconhecer a distribuição de medicamentos como infraestrutura crítica para o país, eram por vocês considerados como prioridades, como metas para este ano, para o setor da distribuição farmacêutica. E, nesse contexto, queria deixar 3 questões. Há necessidade de se proceder a uma atualização de preços, sim ou não? Se esta atualização será transversal, ou seja, para todos os medicamentos, ou será apenas excepcional para alguns medicamentos? Como é que se pode efetuar a transição de fármacos dispensados no meio hospitalar para as farmácias comunitárias, para além dos benefícios do acesso e da melhoria do acesso dos fármacos aos doentes, que outros benefícios é que podem ter para além desta acessibilidade dos utentes, e quais os pontos que sugerem nas alterações dos processos de distribuição farmacêutica? Eram estas questões que gostaria de deixar. Obrigada.